Olá, guerreiros e guerreiras. Nas aulas anteriores, nós vimos que para a gente definir uma função é necessário a gente saber, né, dois conjuntos, A e B não vazios, tá? Só que existe uma lei de formação que associa um x a A e a um único elemento B, elemento y de B, tá? Então, para dar continuidade a esses estudos, nós vamos ver hoje o domínio da função, tá? Observe que, para ficar bem melhor, bem mais prático, é interessante a gente ter exemplos para dar continuidade, fica bem mais fácil de entender. Domínio da função, ou seja, nem todo valor, né, de x vai ter uma lei que associa. Tá? Nesse exemplo aqui, observe que o domínio da função pode ser qualquer valor real, certo? Porque, ó, então podemos colocar aqui, ó, domínio da função igual aos reais. Observe que aqui não tem nenhuma fração e nenhum radical, né? Então, aqui, qualquer valor real vai existir um domínio, né? E a imagem dele, tá? Já no exemplo B, observe que é uma fração, né? E sabemos que em uma fração, o denominador não pode ser todo valor, né? Isso tem que ser diferente de zero. Vocês aprenderam que lá no sexto ano, vocês observaram que o denominador tem que ser diferente de zero, correto? Então aqui esse x, ele não pode ser qualquer valor real, todo valor real. Ou seja, então o domínio dessa função, né? O domínio dessa função aqui vai ser x diferente de zero, tá? O domínio dessa função. Por qual motivo? Porque o denominador não pode ser zero, né? Então, essa expressão aqui faz sentido ser x diferente de zero. Porque vocês sabem que o denominador não pode ser zero, tá? E para ficar melhor aqui, você pode definir dessa forma também, ó. Domínio da função é igual a reais asterisco. E o que isso significa? Significa que é o conjunto, todos os conjuntos reais, e o asterisco significa que o zero não faz parte desse domínio, tá? Isso para o exemplo B. Já o exemplo C, observe que, e é uma fração novamente, né? Então, observe, para essa expressão fazer sentido ou não, faz sentido, o denominador tem que ser diferente de zero, correto? Ou seja, x tem que ser diferente de 2, tá? Vamos supor que seja 2, professor. 2 menos 2, 0, né? Então o denominador não pode ser 0. É por isso que o x tem que ser diferente de 0. Ou seja, domínio da função vai ser todos os reais menos o 2, tá? Esse aqui é o exemplo, é o domínio da função do exemplo C. Já o exemplo do domínio da função em D aqui, observe que isso aqui é um radical, né? Isso, e o índice é 3, né? Então aqui, no radicando, pode ser qualquer valor real, porque o índice é ímpar, né? Então o domínio dessa função vai ser igual aos reais, tá? Então aqui vai ser igual aos reais, por quê? Porque o índice é ímpar, tá? Já no exemplo E, o índice é par, né? Se o índice é par, vocês viram o seguinte, né? Vocês viram que em um radical, quando o índice é par, o radicando tem que ser maior ou igual a zero, tá? O radicando tem que ser maior ou igual a zero quando o índice é par. Ou seja, o domínio dessa função aqui vai ser o quê? 3x mais 5 maior ou igual a zero, né? Então podemos desenvolver aqui, ó, dizendo que 3x é maior ou igual a menos 5, tá? X é maior ou igual a menos 5 terços. Então podemos concluir aqui
que o domínio dessa função, tá? O domínio dessa função vai ser x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 5/3, tá? Então, esses aqui são exemplos de domínio de uma função real de uma variável real. Dando sequência na aula, então vamos ver aqui agora, né, análise de gráficos, tá? Como reconhecer quando um gráfico representa uma função? Eu tenho dois modelos de gráficos aqui, tá? Um com pontos no plano cartesiano e um com curvas, né? Como eu vou saber se esses gráficos representam uma função, tá? Como observar isso? Um exemplo A, se vocês observarem, para cada domínio aqui, ó, tem a sua imagem. Para cada domínio tem a sua imagem. Então podemos representar sim esse exemplo A como uma função, tá? Porque cada domínio tem a sua única imagem. Preste atenção no exemplo B, tá? No exemplo B, né, esse domínio 1, a imagem dele é 3, ok, única imagem. Já que no domínio 2, existe aqui, ó, domínio 2, duas imagens, correto? Duas imagens. Então, por essa observação aqui, esse exemplo de gráfico, ele não é uma função, tá? Porque um domínio tem duas imagens. E como a gente já estudou isso, para cada domínio tem que ter uma única imagem, tá? Isso agora aqui vamos ver no exemplo onde os gráficos em curva, tá? Muito simples. Observe isso aqui, uma curva, tá? E eu vou passar aqui, ó. Vou passar aqui um segmento aqui, ó, paralelo ao eixo Y, tá? Vou traçar outro aqui, guerreiros, ó. Vou traçar um segmento paralelo ao eixo Y. Dá para perceber que esse segmentozinho aqui, ó, ele toca em apenas um único ponto da curva. Ou seja, aqui podemos considerar uma função sim, porque você traçando o segmento, né, e ele toca apenas em um ponto do gráfico, nesse caso aqui na curva, se ele tocar apenas em um ponto, ele é sim uma função. Esse gráfico é uma função, tá? Agora, observe aqui no exemplo D, tá? O exemplo D, se eu traçar aqui um segmentozinho, ó, paralelo ao eixo Y, observem que ele vai tocar em dois pontos nessa curva, correto? Como o domínio ele não pode ter duas imagens, né? Não pode ter duas imagens. Então esse gráfico aqui ele não representa uma função. Então esse gráfico não representa uma função. Voltando, o exemplo A representa uma função, o B não representa uma função, o C representa uma função e o D não representa uma função. Por qual motivo? O B e o D não representam a função, porque o domínio tem duas imagens e aqui traçando um segmento paralelo ao eixo Y, ele toca em dois pontos na curva. Ok? Dando continuidade à aula, vamos a mais um tópico, né, da aula da função, tá? Vamos ver aqui agora zeros de uma função. O que é zeros de uma função? São valores de x para que os quais f de x é igual a zero. Como assim, né, professor? É nada mais, nada menos você zerar uma função, tá? É substituir o y por zero.
E nada melhor do que um exemplozinho para a gente continuar essa nossa aula de função, tá? Como a gente quer zerar, que é o zero de uma função, é só você aqui, ó, zerar essa função. E como é que zera uma função? É dizer que f de x é igual a zero, tá? Então eu vou substituir f de x por zero, ou seja, zero é igual a x mais 3, tá? Observe agora que virou uma equação do primeiro grau, né? E vocês sabem desenvolver a equação do primeiro grau. Ou seja, x é igual a menos 3, tá? Então, o zero dessa função é menos 3, tá? Próximo exemplozinho aqui, ó. Quero saber o zero dessa função. É você zerar essa função, tá? Então aqui, ó, zerando a função, dizendo que f de x é igual a zero, ou seja, y é igual a zero, vai ficar x ao quadrado menos 25 é igual a zero, tá? Então x ao quadrado é igual a 25. Observe aqui agora que é uma equação do segundo grau, né? A operação inversa da potenciação é o quê? Radiciação, ou seja, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Como a raiz quadrada de 25 é uma raiz exata, né? Então vai ficar mais ou menos 5. Então o zero da função desse exemplo B é menos 5 e mais 5. Se você observar aqui, ó, são as raízes de uma equação, não é isso? Então o zero da função nada mais nada menos que você zerar a função, tá? Então, com o término desse assunto aqui, vocês estão aptos agora a fazer as questões 7 e 28 da lista de exercício, ok?